Alô, alô, galera da Sacada Cultural. Estamos aqui hoje com o nosso convidado mais do que especial. Sou fã mesmo, tenho uma admiração profunda pelo trabalho, pela postura, por esse ser humano e por esse artista que está aqui, que é Tico Santa Cruz. Tico, seja bem-vindo, meu irmão. Salve, Danilo, tudo bem, cara? Obrigado pelas palavras aí, em primeiro lugar. E maior satisfação estar aqui junto com você. Legal, meu irmão. E a gente está vivendo um momento no nosso país, que é um momento, assim, no mundo inteiro, né, Tico? Até vou começar colocando essa pauta aqui, que é justamente esse isolamento social que nos traz para dentro de casa e, na verdade, fazendo um paralelo aí, subjetivamente, para dentro da nossa própria casa, que é a gente, né? Inclusive, eu vi você falando até numa entrevista que isso faz com que a gente se jogue um pouco mais para dentro da gente, comece a pensar nas coisas que a gente já fez ou que a gente vai fazer na nossa vida, né? E esse isolamento social, ela também intensificou diversas ferramentas, jeitos da gente poder se comunicar, como a gente está aqui agora. Como que você vê tudo isso, todo esse processo que está acontecendo no Brasil e no mundo? Cara, eu acho que a nossa geração pegou aí um momento histórico, né? Vamos dizer assim, acho que a gente está vivendo aí muitas turbulências no mundo, né? Não é só no Brasil, mas obviamente se refletem no Brasil também. Aqui no Brasil, eu posso dizer que a partir de 2013 para frente, as coisas foram tomando proporções e linhas muito peculiares, assim, do ponto de vista do que se poderia prever, né? Acho que fiz uma entrevista com o João Gordo outro dia, ele chegou para mim e falou, cara, se em 2014 eu dissesse para você que em 2021 a gente teria um genocídio no Brasil de mais de 500 mil pessoas mortas, você acreditaria? Eu falei, não. Mas, de certa forma, todos os eventos que aconteceram pós-2013 foram eventos que foram desencadeando coisas que a gente não imaginava que pudessem acontecer. Embora você, como historiador, sabe que o Brasil tem uma história golpista, né? Então, a gente tem golpe atrás de golpe na história do Brasil. Mas eu acho que, enfim, a forma como as coisas hoje acontecem e a maneira como elas se desenrolam é tão imprevisível que fica difícil até de você fazer algum tipo de planejamento, vamos dizer assim, para o futuro, né? Eu fico aqui, obviamente, tentando administrar, tentando fazer uma leitura de toda essa situação, administrar os sentimentos que a gente tem quando a gente se depara com essas questões, e nunca uma música que foi composta tão simples, de forma tão singela, sem qualquer objetivo de profundidade poética, fez tanto sentido como Quando o Sol se For, que diz: penso no que faço, no que fiz e no que vou fazer. Que é a única coisa que tem a fazer nesse momento de pandemia, é pensar no que eu faço, no que eu fiz e no que eu vou fazer daqui para frente, porque a gente vive um momento muito complicado e acho que é um bom momento para as pessoas refletirem a respeito da sua existência, da sua pós-existência, né? O que vai acontecer após isso aí que a gente está vivendo, né? E o que nós vamos deixar de legado, porque isso é muito importante para as próximas gerações. E a política é uma coisa que ela não se resume só, né, naquilo que a gente fala. As pessoas não gostam de política. Você nasce como um ser político no momento que você é inserido na sociedade. Você faz política dia a dia, né? É no seu trabalho, é na sua casa, todo mundo faz. Então não tem como abrir mão disso. E a gente sabe também que essa história é cíclica, né? Não só no Brasil, como em todos os países da América Latina, principalmente. Essa coisa do fascismo, como diz o Lima Duarte, né? O bafo quente da ditadura, o bafo quente do fascismo, colocar a cabeça para fora do armário. Isso acontece de tempos em tempos, isso acontece na América Latina bastante, né? A gente tem esse movimento pendular da humanidade que eu diria nem que não é nem só sobre o fascismo, acho que é sobre essa coisa da opressão, do autoritarismo, que a gente teve lá na época medieval, aí depois a gente vem para o iluminismo, que é uma fase mais voltada para a questão científica. A cultura tem um papel fundamental na vida das pessoas, né? De modo em geral. Não é à toa que ela é o primeiro pilar a ser atacado quando você vê um governo autoritário na história, né? De modo em geral, ou mesmo uma invasão, vamos dizer assim, de território. Historicamente, a gente vê que, por exemplo, quando a Igreja Católica chega no Brasil, a primeira coisa que eles fazem é imprimir a cultura deles aqui para poder catequizar os índios. Então, a cultura americana, por exemplo, está muito inserida dentro da nossa cultura,
né? Porque através do cinema, da música, das expressões que eles têm lá fora, eles influenciam, obviamente, o nosso comportamento, até as nossas decisões afetivas, etc. Isso tem acontecido agora, por exemplo, com a Coreia do Sul, que está influenciando muito essa nova geração, que tem os K-pops e a exportação mesmo do estilo de se vestir, de cabelo, etc., que vai gerando interesse pelo país, porque é isso, a cultura é a base. Então, quando você ataca a cultura, você ataca o imaginário das pessoas. E não é à toa que o governo autoritário, que começa vindo do ataque já lá na época do Temer, embora o Temer não seja tão autoritário quanto o Bolsonaro, mas vem de um golpe, né, contra a presidenta Dilma, o bolsonarismo ele ataca diretamente a cultura. Ele é um inimigo da cultura, é um inimigo dos artistas, é um inimigo da música, é um inimigo das artes de modo geral, do cinema, do teatro, da literatura, das artes plásticas, dos museus. Então tem toda essa conexão de poder, obviamente, invadir o imaginário das pessoas, criar conceitos morais para você poder trazer uma parcela da população, adjetivar os artistas de vagabundos, comunistas, etc., etc., criar espantalhos imaginários, né, do ponto de vista do perigo que, enfim, possa representar e neutralizar, de alguma maneira, o poder que a cultura tem de transformar o indivíduo. Então, acredito que quando a gente fura essa bolha que eles mesmos construíram, né, no sentido de tentar destruir, como, por exemplo, o Michek, que a gente fez aqui um rock e tal, o rock nem é uma música tão ouvida, nem é tão consumida, mas ela furou a bolha e foi cair lá dentro do TikTok da molecadinha mais novinha, que estava lendo, brincando, e aí virou uma zoeira generalizada. Né? O Detonautas foi parar em 4º lugar no Spotify com essa música. E o que seria da pandemia, das pessoas que estão em casa, ainda aquelas que têm que sair, têm que voltar, que foram obrigadas a se expor ao vírus, etc., da vida sem cultura? É impossível. Tem novela, tem série, tem música, tem cinema, de alguma maneira, passando em algum lugar no YouTube. Então, assim, a cultura se mostrou, assim como a ciência, dois pilares fundamentais para se sustentar uma sociedade no momento de crise. Né? Assim como a educação também, que são os setores que o autoritarismo, obviamente, quer destruir. Então, ficou bem claro agora o papel de cada um dentro dessa configuração para que as pessoas possam interpretar isso, se elas conseguirem fazer minimamente essa interpretação e ver qual que é o fundamento de cada uma numa estrutura social como a nossa. E foi a primeira coisa que esse governo cortou. Uma das primeiras coisas foi cortar o Ministério da Cultura, né? Na verdade, foi uma conquista de... Né? E eu vi uma coisa que você falou que além de concordar muito com a opinião que eu vi você colocando, acho que foi não sei se foi no Instagram, alguma rede social, em relação a sair para a rua, seja com MBL, seja com... Não importa, que o objetivo agora... A gente tem um inimigo em comum, que é o inimigo que está matando gente, que já não está mais discutindo no campo da ideia, né? E que a gente percebe também que muita gente fica... algumas pessoas... Nossa, mas tem que ter estômago, nossa, mas isso, aquilo... Mas, cara, tem que ter estômago para a gente vivenciar o que a gente está vivenciando com as mortes que estão acontecendo, né? Eu acho que isso... Sua visão está perfeita. Como é que a gente aguenta olhar todos os dias 1.700 pessoas morrendo, 2.000 pessoas morrendo, 3.000 pessoas morrendo, todo dia cai 3, 4 Boeings, né, lotados, e as pessoas acham que tem que ter estômago para poder me juntar a um inimigo, a um adversário, não vou nem usar a palavra inimigo, vamos botar adversário dentro do campo da democracia, porque o inimigo é o bolsonarismo. O inimigo está matando, o inimigo está atuando para destruir o Brasil. Ainda que nós tenhamos várias divergências, eu principalmente fui muito atacado pela MBL, muito atacado. Eu tenho vários processos contra o MBL. Mas nesse momento, as minhas questões particulares contra o MBL ideológicas, elas têm que ser colocadas de lado porque nós temos um objetivo em comum, que é estancar as mortes, o negacionismo e o crescimento do autoritarismo no Brasil. Então, muito me surpreende que setores da esquerda e mesmo setores da direita, porque agora também, depois que o MBL divulgou que eu tinha me colocado à disposição de participar, os caras entram na minha página para dizer: vai lá, mas não vai de camisa vermelha, não. Quer dizer, fica todo mundo nessa coisa, nesse jogo, vamos dizer, de símbolos, e esquecem que a gente tem uma questão agora que é o seguinte: imagina se Stalin
naquela época, né, da Segunda Guerra Mundial, se Churchill, se Roosevelt chegassem e falassem, não vou me juntar ao Stalin porque o Stalin é comunista, e o Stalin falasse, não vou me juntar ao Roosevelt ou Churchill porque eles são liberais e etc. E aí o Hitler falava assim, então tá bom, seus otários, ficam brigando aí, enquanto isso eu vou pegando todos os territórios, vou matando todos os judeus, matando todos os ciganos, matando todos... Vocês ficam aí, entendeu? Então, assim, eu não tô de brincadeira, eu não tô fazendo aqui, levantando bandeirinha. Eu coloquei a minha vida em risco várias vezes, a vida da minha família, da minha banda, entendeu? Para defender uma coisa que para mim é primordial, que é a democracia. Eu não me levantei para defender o PT quando eu fui levantar a favor da Dilma, me levantei para defender o mandato da presidenta Dilma, que era um mandato eleito democraticamente, que não tinha absolutamente nenhum motivo para ser derrubado. Então as pessoas têm que sair desse universo, sabe, porque isso, política é pragmatismo. Se a gente não tiver pragmatismo e racionalidade, a gente não consegue agir. Por isso que fica essa loucura no Brasil. Aliás, se a União Soviética e os Estados Unidos não tivessem se aliado, porque foi exatamente o cerco que se fechou contra o Hitler. Não teriam pego o Hitler nunca. Então, realmente, a gente está defendendo até muito mais do que o contra o autoritarismo, mas a gente está defendendo a vida, né? É o que as pessoas precisam entender. Agora, ô Tico, você é um cara um roqueiro, e assim, a nossa referência de rock and roll no Brasil passa por Raul Seixas, passa por Cazuza, passa por uma série de rock and roll, de pessoas que fizeram do rock uma ferramenta de questionar, que eram questionadores, não importa se era direita, esquerda, centro, questionavam as coisas que estavam acontecendo ali, nos atos de rebeldia, nos atos revolucionários. Mas não era uma rebeldia sem causa, era uma rebeldia, sempre foi uma rebeldia, com um propósito de ser, né? A gente sabe disso. E a gente vê, quando a gente escuta as músicas, quando a gente vê os shows, e hoje a gente tem esse acesso, graças a Deus, de abrir o YouTube e assistir os shows dessas pessoas, né? Até estava falando que fizeram um tempo atrás os vídeos daquele último show do Cazuza, se eu não me engano, os bastidores todos, tudo acontecendo ali, a gente vendo, é muito interessante, e tem esse acesso. E aí, você que é um roqueiro, que eu considero assim, Danilo, artista, músico, eu considero um roqueiro de atitude, um roqueiro que traz exatamente esse objetivo do rock, né, essa chama do rock, e mantém viva, e segura a onda ali, né? Você vem trabalhando canções, já trabalhou canções que falam de amor, canções que falam de uma série de questões da nossa vida cotidiana, do próprio ser humano. E hoje você está vem lançando singles que são singles que estão relacionados às questões que vêm acontecendo no país, né? Queria até que você falasse um pouco desses lançamentos, mas deixando até claro aqui para os ouvintes que, assim, a questão que está acontecendo no país também faz parte do cotidiano do ser humano, né? Assim como a canção de amor que a gente fala, que faz parte do ser humano, assim como o sentimento que o ser humano tem, as questões políticas, as questões sociais no país também faz parte do ser humano e do nosso cotidiano. A gente enxerga isso todo dia quando a gente vê um cara dormindo na rua, embaixo do frio, né? Então fala um pouco pra gente desses lançamentos, eu venho acompanhando bastante, vem sendo bem bacana. Conta um pouco pra gente. Bom, eu vou contextualizar primeiro porque o Detonauta sempre foi uma banda que se posicionou, né? Então, assim, a gente tem no nosso histórico de músicas desde 2002, músicas fazendo críticas à questão política, porque o Brasil nunca foi a Suíça, né? Então, a gente fica bem claro, apesar da gente ter tido governos de esquerda, que eu considero governos que foram progressistas e que fizeram um bom trabalho em relação à questão, por exemplo, na movimentação da pirâmide social, da oportunidade de botar pessoas periféricas, negras, que não tinham acesso à universidade dentro da universidade. Então, existe valor nesse período, mas também nunca fomos um país de esquerda. De esquerda, nunca fomos um país de esquerda, né? Foi um país de conciliação. A gente precisou e vai precisar sempre, porque o Brasil tem dono. A gente sabe que o Brasil tem dono. Esses donos foram os mesmos que colocaram o Bolsonaro no poder e que agora já perceberam que o Bolsonaro é inútil e que vão retirá-lo do poder. Então, também não sou ingênuo de achar
que eu tô aqui levantando a bandeira do impeachment, entender. Tipo assim, tudo bem, eu tô fomentando, mas eu sei que o impeachment depende da aprovação desses caras que estão no topo da pirâmide. Então, eu sei que isso está sendo articulado no backstage, nos bastidores da política, obviamente com a condição, a condicional desses caras que comandam o país. Agora, como a gente falou, né? Primeiro a gente resolve essa questão do genocídio, que tem que ser estancado imediatamente. E depois a gente vai para o campo democrático, nas urnas, etc., para falar sobre isso. Então, o Detonautas fala, em 2002, um ladrão de gravata, em 2004, a gente tem o Mercador das Almas, a gente tem, depois, uma série de outras canções ao longo de todo o período do Detonautas críticas ao governo, ainda que fossem governos de esquerda, porque não existe governo perfeito, né? Todos os governos são criticáveis e faz parte da nossa postura como cidadão e como pessoas de senso crítico apontar quando existe algum tipo de equívoco, de erro, para que seja corrigido, né? Não é tipo falar sim senhor, amém para tudo que está sendo feito. Então eu sou uma pessoa que tem autonomia, né, para poder falar sobre isso. O Detonautas também se propõe, e dentro desse período de pandemia, principalmente de agosto, do mês de agosto para frente, o que a gente tem feito é uma síntese, uma crônica do que está acontecendo no Brasil. Então, se daqui a 50 anos, assim como a gente visita lá a Jovem Guarda, a gente visita lá o movimento hippie, e a gente vai pegar as letras lá, sei lá, do Jimi Hendrix, da Janis Joplin, do Jim Morrison, do The Doors, etc., dos Stones ou dos Beatles, do John Lennon, e a gente vai olhar aquele retrato daquela época, o que estava sendo falado naquela época. Eu acho que o Detonautas conseguiu fazer uma coisa muito importante, historicamente falando, do ponto de vista de retratação do que está acontecendo no Brasil agora. Então, o cara de 2050 que vai pegar esse vídeo, ou que vai ter acesso ao arquivo, né, que a gente não sabe como é que eles vão estar consumindo música em 2050, se a gente vai ter um Bluetooth aqui dentro do nosso ouvido, que a gente vai ligar e vai pegar uma nuvem, vai trazer as músicas, etc., o cara vai falar, por que estava acontecendo em 2020? Estava acontecendo, tipo, tem uma música chamada Carta ao Futuro do Detonautas que fala que estava rolando um negacionismo fudido no Brasil, que os caras estavam atacando a cultura, estavam atacando a ciência, que os caras estavam, tipo, num governo autoritário, entende? E o que mais que estava acontecendo? Pô, tinha um presidente que, meu irmão, o cara mandou um repórter calar a boca lá, o cara era totalmente autoritário em relação à mídia, e aí o repórter perguntou sobre 89 mil que a esposa dele, que era a primeira-dama, tinha recebido, e o cara não falou, agrediu o repórter. E o que mais que estava rolando? Pô, tinha um monte de pastor fundamentalista querendo conduzir politicamente as suas ovelhas, né, usando a fé, usando a boa vontade das pessoas para poder manipular politicamente e financeiramente, né, que é o mala cheia. E o que mais que estava rolando? Puta, fake news pra cacete. Lá, os caras falavam de kit gay, os caras estavam falando de coisas absurdas, entendeu? Então, acho que o Detonautas sintetizou nesse período temas que no futuro vão ser passíveis de pesquisa histórica. Então, exatamente. Isso, né? A gente está dando elementos para que o professor de história do futuro não fique nessa confusão que a gente está vivendo e tenha pelo menos uma linhazinha, se ele quiser seguir, claro, com documentários, com livros, com filmes, peças de teatro, etc., que vão complementar artisticamente o cenário cultural que a gente está vivendo. Um pasquim na música. Lá na frente. Exatamente. Olha, Tico, você falou assim, essa é uma obra de arte, mas olha, eu vou te dar a minha opinião, eu acho todas elas uma obra de arte. Eu, como historiador, posso falar assim, ó, olha, isso aí é um conteúdo insubstituível, cara, porque isso aí traz informações preciosíssimas para gerações que vão estar lá na frente. E olha, na história a gente pega resquícios, livros, né, e músicas que do mesmo jeito que contextualizaram uma época do qual esses mesmos caras que colocaram o Bolsonaro no poder, que são patrocinadores desse golpe, patrocinaram a ditadura militar, a gente pega livros e pega músicas que contextualizam aquela época, e o Detonautas está fazendo história. Ô Tico, me conta uma coisa, inclusive quero aqui para os ouvintes, o Tico não sabe ainda, mas porque esse programa, essa entrevista é pré-gravada, ele não sabe ainda, mas acabamos de ouvir agora há pouco antes da entrevista um cordel de minha autoria em homenagem a Tico Santa Cruz, os Detonautas, e eu falo um pouco da história de Tico Santa Cruz, que eu queria que ele mesmo falasse, e eu pergunto para você, meu irmão,
A música em você ou você na música? Quem encontrou quem primeiro? Cara, eu acho que a música me encontrou primeiro. Porque eu me lembro que eu era molequinho, assim, quando eu comecei a curtir... Eu sou muito influenciado pelo rock nacional, né? Então, meu primeiro contato com a música foi por conta da rádio. E a rádio me trazia muito do rock nacional, do Titãs, do Paralamas, do Barão, da Legião, Ira, Plebe Rude, enfim, uma série de... O próprio Traje a Rigor, né? Que é uma... Eu fico sempre em parafuso quando eu falo do Traje a Rigor, porque o Roger, para mim, ele é uma pessoa que tinha tanto conteúdo naquele período e, de repente, se transformou nessa figura que eu não consigo decifrar, né? O Lobão, que agora se arrependeu e que fica nessa coisa, que é o Lobão mesmo, que ele já foi no Faustão falar do Lula e depois virou bolsonarista, essa coisa meio Lobão, né? Então, acho que essa geração, ela me influenciou muito. Raul dizia, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante e tal, mas o Raul falava também, o carpinteiro do universo inteiro eu sou, né? Ele falava, não sei porque nasci para querer ajudar a querer consertar o que não pode ser. E eu me considero muito carpinteiro do universo, porque eu sei que são temas espinhosos, que a gente fica nessa dificuldade muito grande de querer tentar reverter uma coisa que não pode ser, mas ou pode, ou talvez eu não faço para esperar que se mude agora. Eu estou fazendo o que eu acredito, a minha parte. Então a música ela me encontrou nesse momento, ela me preencheu nesse momento, ela me fez querer ser essas pessoas, né? Eu tenho aqui no meu peito aqui a chave da Sociedade Alternativa, né? Que na verdade é a chave, a Anca, né? Uma chave egípcia, que tem tudo a ver com uma outra questão aí que a gente pode abordar num outro momento, falando sobre filosofia africana e etc., que é uma coisa que eu gosto. Mas acho que esses caras são uma corrente de pensamento que chegaram para mim e falaram, esse mundo aqui, entende? Tipo, eu não fiquei viajando numa coisa só. Eu falei, pô, esses caras são pessoas importantes, os caras são artistas, têm posições. Marcelo Iuca. Me lembro do Marcelo Iuca saindo de trás da bateria do show do Rapa, pegando o microfone para falar sobre o MST. Entende? Porra, quem era o artista que saía de trás da bateria e falava sobre o MST em 1997, 8, entende? Então, assim, acho que essas figuras, elas são emblemáticas porque à medida que a música te preenche e atinge o seu coração, ela gera uma transformação em você, como gerou em mim. Então, se isso acontecer com alguém no futuro, com algum garoto, com alguma menina, com qualquer pessoa que de alguma maneira tenha contato com a minha obra e estimule essa pessoa de alguma forma também a criar algum conteúdo ou a questionar o que está acontecendo de forma mais crítica, eu acho que a função da música foi feita. Você falou de filosofia africana aí, ó. Dois doidos, né? Um é ciências sociais, outra é história. E aí a gente vai conduzindo esse papo. É que você mostrou a tatuagem, eu tenho a tatuagem aqui dos orixás, de um lado, todos os orixás, as 7 linhas dos orixás. E aí do outro lado, eu tenho a cruz celta. Então... Então eu falo, você já faz isso aí para mostrar que é diversidade mesmo, entendeu? Vamos lá. Ô Tico, eu quero propor aqui, tem uma canção sua que eu vi quando você lançou o vídeo, não tem a necessidade de a gente escutar, eu quero que você escolha a canção, mas eu já aqui tendência, que é aquela Fique Bem. Quando você soltou esse vídeo, cara, eu tava, eu com minha companheira, minha pequena, eu tenho uma pequena de 6 anos, a gente assistiu, eu me emocionei muito, assim, de escutar, principalmente a versão que você tá sentado tocando violão com aquela música, e eu senti o que tu tava sentindo ali, cara, você foi capaz de passar para mim aqui o que você tava sentindo ali, bicho, o que você tava colocando ali. E assim como todas as canções que você vem lançando, e eu, assim, venho acompanhando bastante essas obras que ele vem lançando, essas crônicas que são materiais históricos para não só para quem é historiador, mas para todo um país e para todas as gerações que vão chegar e que estão chegando aí, gerações que estão chegando bem espertas, viu? Já chegam, eu falo assim, hoje a criança pega um celular, ela já domina, ela já mexe, tu nem sabe o que está acontecendo, ela já sabe, né? A cultura ela vai se transformando, né? Ô Tico,
me conta aí, a cena do rock, vocês, cada cena, vocês vão se relacionando, né? As pessoas vão se encontrando nos festivais, nos shows, em eventos que vão ter mais de uma banda, tudo. Como é a relação do rock? Como que você enxerga hoje? Até porque você tem a canção Roqueiro Reaça, que eu acho, inclusive, eu fiz junto com o Cordel, foi ao ar na quinta-feira, um toque de resistência, onde eu faço cordel explicando a história da canção e a história do autor, e interpreto a canção. Eu vi que não tem ninguém. E olha, eu só acho que eu sou o primeiro a interpretar essa canção, fora você, que é o dono da canção, o autor da canção. E eu interpretei do meu jeito, claro, botando um baiãozão. E bem tranquilo, violão em voz na minha casa, mas foi ao ar da quinta-feira. Como que você vê a cena do rock hoje relacionado a essa questão do Reaça, mas não só do Reaça, do conservadorismo, né? Eu sinto que tem uma parte desse movimento que tem um certo conservadorismo, até porque, assim, tem até pessoas que vão em passeata de moto, que são pessoas que consomem rock and roll, né, cara? Eu já vi várias pessoas. Como que você vê isso? Eu acho que assim, eu não consigo muito dissociar, talvez pelo fato de, obviamente, assim como você provavelmente deve ter uma visão histórica das coisas que você fala, eu tenho uma visão social e política muito sobre tudo toda a explanação que eu vou fazer de alguma maneira, vai estar inserida dentro desse contexto. E o rock é um movimento não é um movimento periférico, embora ele tenha surgido do blues, né, que é um movimento que é negro, né, que é um movimento periférico, um movimento de pessoas oprimidas historicamente, etc. Mas o rock, ele é um movimento de classe média. Na história do rock, ele toda é um movimento de classe média. Em alguns outros períodos lá fora, talvez no punk, tenham tido um movimento mais da classe trabalhadora, os Beatles se consideravam da classe trabalhadora, etc. Mas a grande massa consumidora disso era basicamente a classe média. E a classe média tem essa tendência ao conservadorismo. Há uma tendência, principalmente aqui no Brasil, mas no mundo todo, eu acho que tem essa tendência ao conservadorismo, né? Então, em alguns períodos, nesse período que a gente está vivendo, o que a gente vê é que o rock, ele de certa forma envelheceu no Brasil sem uma reoxigenação de bandas novas, que não digo que elas não existam, elas existem, mas não estão no mainstream, elas não estão disponíveis para todo mundo ouvir, então fica num nicho que pouca gente tem acesso, o que é um desperdício, porque tem muita banda legal fazendo trabalhos legais, né? E, ao mesmo tempo, você vai pegando essa galera que ficou mais velha, e essa galera tem um ressentimento, tem uma coisa, porque já estão cansados também de um Brasil que efetivamente não anda, né? Que a gente acha que sempre é o Brasil do futuro, que o Renato Russo já falava lá em 1979 que país é esse, e essas pessoas, de certa forma, já também começam a... E a classe média, por ela estar num espectro que ela não se identifica muitas vezes com a classe trabalhadora, ou não se identifica, não acha que está tão próximo dos pobres, ela começa a adotar um discurso que é muito mais do ponto de vista elitista, vamos dizer assim. Né? Então, tipo, porra, é muito controverso você ver um cara de um motoclube que é um motociclista que na época do passado era taxado de vagabundo, drogado e transgressor, etc., fazendo coro hoje, né, com uma galera que taxou ele disso tudo, e ele agora está taxando quem não concorda com esse regime autoritário da mesma coisa. Então, na minha cabeça fica uma coisa meio assim, caraca, a galera não acompanhou o tempo, não se situou dentro do tempo, se deixou levar e se congelou, né? Então, é um exercício difícil de fazer, porque, por exemplo, eu não quero ser aquele tiozão que olha para minha filha e vê a minha filha consumindo outros tipos de música e fala assim, mas no meu tempo não tinha isso. Como assim, cara? O rock era sexo, drogas e rock and roll, era putaria pra caralho, neguinho falando um monte de zoação, de antissistema e o caramba. Aí eu vou chegar pra minha filha que tá ouvindo uma música, um funk, que tem um palavrão, que fala de droga, de alguma coisa. Eu vou orientar a minha filha com relação a esse conteúdo e vou falar, olha, filha, isso aqui é legal, isso aqui você tem que tomar cuidado, isso aqui de repente não é tão glamouroso como você acha que pode parecer, mas eu não vou chegar para ela e falar isso é uma merda, isso não é legal, isso é uma bosta. E eu acho que o rock se colocou nessa posição de opressor, né?
de reprimir o pensamento diferente do dele, e se colocou numa posição muito confortável de ficar botando o dedo, apontando o dedo para dizer o que é bom, o que não é, e não consegue se revisar a ponto de entender que está fazendo coro com gente que não tem nada a ver com rock, entendeu? Então é uma contradição você ter um roqueiro conservador. O roqueiro pode ser de esquerda, pode ser de direita, porque dentro do espectro da esquerda e direita, se a gente for falar da democracia liberal, a gente está falando de liberdade, né? Agora, um roqueiro conservador que flerta com o negacionismo, flerta com o autoritarismo, ele está flertando com uma coisa que é totalmente anti-rock and roll, porque o rock and roll é liberdade, é falar de liberdade, é falar de transgressão. Então não faz muito sentido. E o roqueiro reaça é isso, né? É o cara que se desconectou da realidade do rock e foi fazer coro com fundamentalista, né? Inclusive tem um trecho na música que você coloca isso, aqueles que que te criticavam, aqueles que você tá aí do lado dos caras que sempre te criticaram, que sempre te detonaram. O funk já é um problema, o funk eu vejo assim, mas eu não vejo um problema não, eu acho que tem seu valor, né? O problema é quando o funk ele coloca a mulher na condição de submissão, né? E isso não é um problema do funk, a gente sabe, né? É um problema isso a gente vai ver, como você mesmo disse, em diversas vertentes musicais, não só musicais, como artísticas, né? E a gente não pode taxar o funk como isso. Mas você, Tico, também tem um trabalho como escritor, né? Você tem um trabalho como escritor. Como que é esse trabalho? Como você caiu aí nessa? Eu tenho 4 livros lançados pela editora Belas Letras, são frutos do meu blog, que é o blog chamado Clube da Insônia, que eu alimentei durante muitos anos na minha vida. Enfim, o primeiro é homônimo, né, o Clube da Insônia, o segundo chama Tesão, que são contos eróticos, que foram retirados lá daquela época também. Hoje eu fazendo uma leitura, eu acho tão inocente aquilo ali, tipo o Fórum da Ele e Ela. Você lembra do Fórum da Ele e Ela? Pô, mas é bom, então, o amor natural do Drummond é uma coisa que, assim, quem lê vai, né, não é uma coisa, não é pornográfico, né? Eu acho, enfim, a gente vai também amadurecendo e vai percebendo as nuances, é legal também, enfim. Eu tenho Pólvora, que é um livro que eu considero um livro muito bacana, que o Mário Prata fez aspas dele, então eu tenho um orgulho enorme desse livro, que é um thriller policial, que conta a história de 2 serial killers que vão azucrinando a vida dos hipócritas e tem todo esse contexto de colocar, esfregar na cara toda a hipocrisia da sociedade, a caretice, etc. Só que com esse viés de ultraviolência, que é uma coisa que eu canalizo para a arte do ponto de vista dos meus demônios, dos meus pensamentos, e que eu acho que a arte canaliza também com... Entrou uma ligação aqui do meu pensamento. Então, eu estava falando que a arte canaliza também no momento em que alguns autores, eu vou citar os mais famosos, talvez, tipo o Natural Born Killers, o Assassinos por Natureza, do Oliver Stone, que já tem ali o dedo do Quentin Tarantino, toda a gama de filmes do Quentin Tarantino também, que eu gosto muito, alguns filmes franceses, alguns filmes europeus que são extremamente violentos, mas que a gente analisa aquela violência de uma maneira artística, né? Do ponto de vista artístico, o próprio Laranja Mecânica, que não é europeu, mas que, enfim, do Kubrick, que é incrível, enfim. Tem muita coisa que acho que é interessante e que a gente pode colocar como uma forma de você expressar na arte aquilo que você não pode expressar no dia a dia, né? Que não é saudável no dia a dia. Então a arte canaliza esses demônios, esses pensamentos mais violentos, etc., para um livro, para um filme, e etc. E o outro livro depois desse foi um livro infantil chamado O Elefante e a Borboleta, que é uma história de amor entre dois gêneros diferentes, vamos dizer assim, e que um está preso dentro de um zoológico e a outra viaja, pode voar para qualquer lugar, mas ela, por amor, escolhe estar ao lado dele.
Então fala sobre essa questão de que o amor é a liberdade, é o fato de você escolher estar ao lado de uma pessoa e não necessariamente ter a obrigação de estar ao lado dessa pessoa e nem necessariamente de ser igual a essa outra pessoa. Você pode ser diferente dessa pessoa ou você pode ter características das mais variadas, porque o que importa, o que está em pauta é o sentimento e não o gênero, a cor, a raça, a orientação, enfim, a crença. E eu acho que essa é uma mensagem que uma criança aprendendo desde cedo, ela pode evoluir como um ser humano mais plural no futuro. Ô, Tico, eu quero aqui agradecer. Assim, é uma conversa que eu ficaria dias aqui conversando com você, cara. Tem conteúdo pra caramba. É muito bom conversar com pessoas. Hoje a gente vê as pessoas. Tudo é tão rápido, né? Ninguém pega um livro para ler, ninguém tem paciência de nada, as coisas. E quando a gente busca, tem essa formação, que é o que você falou, a classe média, ela não se identifica com o pobre, ela quer ser o rico, mas ela também não é. Então ela surge na Revolução Francesa e, na verdade, surgiu do nada. Na verdade, é o ninguém, né? É o ninguém. Então, ela é o cão vira-lata, na verdade. Então, assim, e agora, a gente precisa. A gente também entende que tem pessoas que vão buscar, que não é que. Eu sou de classe média, mas porque eu vou defender uma injustiça social, eu me considero pobre, eu me considero um morador de uma palafita. Não, nunca morei numa palafita, mas já cantei a palafita. Por quê? Por ter buscado uma consciência de classe, entender que a gente tem essa questão de classes sociais. E, bom, e assim, o papo é maravilhoso, eu ficaria aqui, só que a gente está num programa, infelizmente, acho que a gente ainda não está podendo se encontrar. Você mora no Rio, né? Eu morei no Rio durante 3 anos. Minha família é daí. E eu quero te agradecer muito, meu irmão, muito mesmo, assim, dizer que para mim é um prazer, uma alegria, agradecer muito o trabalho que você faz para o Brasil, né, enquanto artista, enquanto pensador, enquanto escritor, enquanto ser humano, e para gente, artistas que, independente de outros segmentos, também bebemos nessa sua fonte. Então, agradecer muito de coração. Boa. Bom, queria te agradecer mais uma vez, adorei o texto, vou ouvir a música para poder ver como é que ficou a versão que você fez. Certamente você foi o primeiro a fazer alguma versão do Roqueiro Reaça, misturando baião. Raul misturava muito, né, o rock com baião. E aí você estava falando da classe média, eu fiquei pensando aqui e falei, porra, por um momento me veio aquela coisa do espiritismo, né? Eu acho que talvez os pobres vivam no inferno, os ricos no paraíso, e a classe média é umbral, sacou? É aquele lugar... O limbo, né? Que o cara tá ali, ele tá perdido, entendeu? Ele tem coisas que talvez ele não desfrute do inferno como o inferno é, para quem é pobre e miserável, mas ele também não desfruta do paraíso como é o paraíso, e ele fica ali, vagando no umbral, sacou? A classe média é meio umbral, assim, do campo espiritual, vamos dizer assim, né? Então, essa conclusão agora aqui, quando você falou sobre isso. E é isso, cara. Eu acho que a gente tem que estar pensando o tempo inteiro e buscando alternativas para poder expressar o que a gente acredita. A música é uma delas. E agradeço o espaço que você está me dando aí e fortalecendo também, de alguma maneira, o Detonautas como artista e como movimento. Porque eu acho que o Detonautas já transcendeu a questão de ser só um artista. A gente hoje é um movimento pela democracia, é um movimento contra as injustiças sociais, é um movimento contra as opressões, é um movimento a favor dos direitos civis, que as mulheres, LGBTQIA+, indígenas, negros sejam respeitados. Valeu mais uma vez, Tico.